O Henrique nasceu bem, nasceu com 33 semanas, 1,7 kg. Então, era bem Bem magrinho, magrinho. mas nenhum outro problema, só peso. Então, ele foi pra UTI, ficou 9 dias na UTI pra ganhar peso. Só a questão do peso. Uhum. E aí, começou o problema. Aí é quando a gente acha que a gente tinha vencido, mas foi quando realmente as coisas pesaram demais. É. Quando a gente achou que assim, não, agora vai ficar tudo bem, agora o pior já passou. Mas aí, na verdade, foi ladeira abaixo. Foi, mexeu com você, né? A parte do Exatamente. coração, E o porpério já é difícil, né? já. Pra uma pessoa com a saúde estável. Imagina pra mim que não estava, né? Uhum. Então, assim, é muito hormônio, já o coração já estava muito fraco. Então, aí as medicações que eu tomava na gravidez não eram as mesmas que eu tinha que tomar, então tinha que voltar aquelas medicações antes que eu tomava. Então, assim, todo um processo, assim, que foi muito difícil, até meu coração tentar adaptar novamente do jeito que estava. Então, aí começou a luta. Foi aí que começa. Ah, é? Aí você foi no cardiologista de novo. Aí fui no cardiologista, ele passou as medicações que eu deveria voltar a tomar e tudo bem. E fui pra casa. O Henrique continuou na UTI e eu fui pra casa, né, com o Vinícius. Hum. E 9 dias, o Henrique na UTI, eu bem, até então. Pegamos o Henrique na UTI, fomos embora pra casa durante esses 9 dias, graças a Deus. Ele ganhou o peso que precisava pra poder sair. Tudo excelente. Saudável. Saudável, sem Maravilha. problema nenhum. Fomos pra casa. Quando o Henrique tava em casa, tinha mais ou menos uns 3 dias, Na né? verdade, antes disso, foi antes disso que você teve a isquemia, não foi? Eu tive a isquemia. Antes disso, uns amigos foram visitar a gente em casa. Comemorando, né? Sim. Assim, recebendo nosso filho e tal. O Henrique ainda não tava em casa, eles foram lá pra ver a Juliane mesmo. Eles foram embora. A hora que eu olhei pra ela, o rosto dela tinha caído. Na parte lateral, assim. A boca caiu, a voz dela mudou completamente. E eu fiquei extremamente assustado. Falei, vamos correr pro pronto-socorro agora. Pegamos nossas coisas, fomos pro pronto-socorro. Mas foi muito rápido. Foi muito Assim, Foi rápido. muito rápido, coisa de segundos, assim. Eu já Olhei pra voltei ao ela, a boca normal. caiu, de repente voltou. A gente foi, a médica do pronto-socorro realmente não deu muita importância, sabe, assim, que começa a deixar a gente um pouco frustrado, né? Não deu muita importância e mandou ela voltar pra casa. Passou um remédio pra ela só de anticoagulante, que pra tentar reduzir esse risco de acontecer de novo. E voltamos pra casa e seguimos a vida, assim, como se não fosse algo tão importante, mas acho que aí a gente já tinha um primeiro sinal, sabe? De que Uhum. não tava tudo A bem. isquemia, o que seria? A boca dela caiu, assim, ficou torta aqui. Não, mas é falta de circulação? O que é? Falou que faltou oxigenação no cérebro. Isso. É por isso que deu essa Ele isquemia. paralisa um pouco o cérebro. Isso. Aí, A conversa fica... A fala fica meio arrastada. sei. Isso. Aí voltando pra quando depois 3 dias chegou, né? depois. Eu não lembro certo, mas mais ou menos 3 dias depois que o Henrique já estava em casa. E aí eu comecei a passar mal. Minhas vistas começou a escurecer, comecei a ficar tonta. Falei, Vinícius, esse negócio não tá legal. E foi assim, foi vindo, ficando escura a vista, sabe? Vim, voltava, até que eu levei outro choque do CDI. E aí, É um susto, né? o Você leva um Henrique, Dois choque. choques. o Henrique sai da UTI, quem vai pra UTI sou eu. Aí eu tive que ir pro hospital. No caminho eu levei outro choque. Aí cheguei lá no hospital, tive que ir pra UTI. Aí pensa, meu filho tinha 12 dias de vida, eu dentro da UTI, pensa pra um coração de mãe. Sim. Como é que eu deixo meu filho em casa? Só com o Vinícius. E o Vinícius, assim, também, assim, né? Você tem... Totalmente inexperiente. Confesso que eu não tinha nenhuma experiência com crianças, Não, sabe? mas ser pai é assim mesmo. É, né? A gente liga o botão, assim, chega o nosso filho em casa, você liga o botão e fala assim, eu tenho que me virar porque tem uma criança aqui. Exatamente. E foi assim que ele Foi fez. assim mesmo. É assim que é o aprendizado Assim, do ó, pai. tá só nós dois aqui, então sou eu que você tem, sou eu que vai cuidar de você. É isso mesmo. E vamos seguir. E aí eu fiquei mais 5 dias na UTI, tratando essa arritmia, né? Que aí tem que tomar medicação na veia e tudo mais. E voltei pra casa, tava tudo bem. E aí foi vindo, assim, várias outras internações, né? É que assim, depois que ela tomou esse choque, vai criando um certo medo, sabe?
Porque o choque, parece que ele pode vir a qualquer momento, quando ela tinha um CDI. Porque gera um pânico, sabe, assim. Você grita, né? Ou não sei como que é. Ou você É leva um bem susto. forte, é bem forte. É assim, só teve um que eu tomei que eu tava em pé. Mas os outros foram tudo sentado. Pra você ter noção, a gente levanta, assim, ó. Eu levantava da na cadeira. cadeira. Dá um pulo, né? Dá um pulo. E É dá um muito grito. forte, assim, é horrível. É assustador. É horrível. Realmente é assustador. É horrível. E aí foi criando esse certo medo na gente, sabe? Assim, da convivência, o medo, assim, eu digo que todo lugar que a gente ia, eu já imaginava qual era o hospital mais perto, sabe? Assim, eu comecei a ficar dessa forma. Se a gente, por exemplo, tivesse que ir no hospital, assim, pra alguma consulta, eu já ficava pensando pra onde que eu tenho que levar a Juliane se acontecer alguma coisa. O tempo inteiro em alerta, né? Ela já internou em 4 hospitais diferentes, nenhum acha solução. E a gente, sabe, assim, a gente ficou, né, não sabia mais, assim, a gente não tinha mais pra onde correr, né? Nessa internação também a gente passou por um episódio um pouco mais complicado com o médico que acompanhava ela, que a gente pediu uma atenção maior pra ele não deu. E aí foi nessa hora que a gente também tomou a decisão de voltar na cardiologista que acompanhou ela durante a gestação, a doutora Débora, que ela já tinha falado pra gente de transplante. E aí a gente falou assim, vamos nela. Porque transplante pra gente era algo assim, surreal. Era algo assim, nossa, mas para fazer um transplante a pessoa realmente tem que estar assim, no limite da vida, né? Tem que ser algo depois de mais velho, tem que ser algo, sabe? E tava, né? É, exatamente. E tava no limite da vida. E tava. Aí vocês foram nessa doutora. É. Eu lembro assim que contando assim algumas histórias, né? Eu lembro que eu ia pro hospital, assim, eu chorava muito. Eu lembro que antes de ir pro hospital, eu colocava uma música, né, de oração. E chorava, pra quando eu chegasse no hospital, eu mostrar pra Juliane força. Falava assim, na frente dela, não vou chorar. Então eu seguia muito firme. Eu lembro que nesse hospital também, eu lembro de chegar lá e um dia o pessoal falou assim, ó, espera pra entrar, na hora da visita. Aí eu falei assim, pronto, ela tá morrendo. Pronto, tá acontecendo alguma coisa. E realmente tava, né? Eles estavam tentando colocar um catéter nela. E jorrou sangue pra todo lado, enfim, não era tão grave assim, né? Mas a sensação, eu lembro muito da sensação, sabe? E, enfim, aí a gente foi lá na doutora Débora, né? Aí a gente chegou lá na doutora Débora, contou pra ela tudo que estava acontecendo, e ela falou assim, ó, Juliane, não tem jeito, seu caso é transplante, e vou te encaminhar agora, lá pra Brasília, né? Tem o doutor Fernando Ati, que na época ele fazia cirurgia no ICTDF, vou te passar o contato da secretária dele, né? Vocês vão entrar em contato, e o mais rápido possível que você puder ir pra lá, você já pode ir, né? Aí, essa história o Vinícius vai contar, porque essa parte eu já tava meio assim, sabe? Já não... Muito fraca, então, assim, ele que tomou os procedimentos, ele que fez as coisas, tudo que tinha que fazer, então... É que, assim, quando ela falou isso, né? Foi uma primeira luz no fim do túnel. Porque pelo menos agora eu já sabia o que eu tinha que fazer, porque até então eu não sabia. Ah, entendi. Então, eu levei a Juliane pra casa e eu lembro que, assim, pra andar de carro era uma luta. Porque ela Pra chegar passava no mal. carro, né? Ela passava muito mal, assim, andando, indo. Eu lembro que todo lugar que a gente ia, eu tinha que estacionar na porta, segurar no braço dela, levar ela bem devagar pra gente poder chegar no lugar, pra ir embora. Eu buscava o carro, estacionava na porta, trazia ela. E assim, a gente chegava em casa, a hora E que eu com o media... Henrique ainda. E com o Não... Henrique. Sim, o Henrique sempre. E aí, na hora de aferir pressão, assim, a gente chegava em casa, a pressão dela tava tipo assim, 7/5, Nossa, baixíssimo. 8/6. Sabe? Aí eu deitava ela, eu lembro que a gente chegava em casa, eu já tinha que deitar ela, colocava ela com os pés pra cima, pra ela suportar, né? E aí, a doutora Débora falou pra gente, ó, vocês têm que ir pra Brasília, né? Na hora ela já me passou o contato daqui do pessoal de Brasília, secretário doutor Fernando Atique. Aí eu conversei com ela, marquei uma consulta com ela, particular. Só que eu virei pra ela e falei assim, a minha esposa não tem condição de ir. Eu não consigo levar ela de carro. Ela não chega aí. Eu tenho que levar ela de ambulância, como é que eu faço? Aí ela falou assim pra mim, peraí e tal, tô vendo, me manda os exames dela, não sei o quê. Mandei todos os exames dela que mostravam que ela realmente estava ruim. Só que até então eu não sabia como que eu ia levar ela, porque como que eu levo ela pra uma consulta, sendo que eu tinha que, né? Uhum. Eu realmente estava muito perdido nessa fase, sabe? E aí,
Eu lembro que porque foi um presente de aniversário. Porque foi meu aniversário, era numa quarta-feira. Na segunda-feira, que a gente foi na doutora Débora, que foi tudo que aconteceu, tudo isso. Quando foi na quarta-feira, e eu tentando conversar, arrumando uma forma e tal, a Tayane, a enfermeira do CTDF, que era na época a enfermeira do transplante, ela me deu o melhor presente que eu podia receber. Era 6 e pouquinho da tarde, eu tava, assim, muito apreensivo. Minha mãe tava lá em casa, eu tava com o coração, assim, apertadíssimo. A Juliane muito ruim, eu sem saber o que fazer, sem saber como é que eu ia levar ela. Aí a Tayane me ligou e falou assim, olha, Vinícius, eu olhei todos os exames da Juliane, só vem pro hospital, pro CTDF, que a vaga dela tá aqui. Até me emociono de falar isso, porque foi um presente que ela me deu, sabe? Agradeço, mandando uma mensagem aqui pra Tayane, eu vou ser grato pra você o resto da minha vida. Vou ser grato pra você, assim, a minha família tem um respeito muito grande por você, porque muito obrigado, porque tava fora do horário comercial, sabe, assim, a gente tava acostumado com pessoas que lidavam com a gente ali nos hospitais, que não dava muita atenção pro caso, que não dava, assim, sabe, assim, que parecia que era um trabalho, que não era uma vida de uma pessoa. E quando a Tayane me ligou, parece que aquilo ali fez sentido total pra mim. Trouxe uma paz de coração, uma paz de espírito que eu não tinha há muito tempo. Então eu fiquei, assim, muito feliz na hora. Muito feliz. Foi o melhor presente que eu poderia ter recebido. Então, assim, eu sou extremamente grata à família, né, por ter salvo a minha vida, né, que se não fosse a decisão deles, eu não estaria aqui hoje. Então, Uhum. eternamente grata a eles. É a gratidão eterna mesmo, porque no momento mais difícil, igual a gente falou, eles salvaram a vida de outra pessoa, que foi a vida da minha esposa, e permitiu ela a ver o filho dela crescer. Exatamente. Então não tem gratidão maior que isso, né? E já aproveitando o gancho, eu digo que, olhando para trás, ter o nosso filho talvez tenha sido a melhor decisão que a gente poderia ter tomado, sabia? Assim, ele faz tudo valer a pena. Uhum. Exatamente. Foi ele que me deu toda a força, né? Porque todo mundo fala, nossa, como você é forte. É ele, é ele. Essa força é dele, vem do Vinícius também, porque assim, se eu acho que se não fosse o Vinícius também, eu não. Acho que eu não teria dado conta de passar sozinha por tudo que eu passei. Então, assim, eu sempre falava que o Vinícius era a minha força ali comigo, ali, né? Que estava presente. E o meu filho, o Henrique, era a minha força que estava distante, que eu tava lutando pela minha vida o tempo inteiro por ele. Então, Foi porque nesse período todo, né, acabei não citando, mas eu tive que fazer uma reformulação toda no meu trabalho. Porque tinha que cuidar dos dois e tinha que trabalhar, então normalmente eu trabalhava sempre quando o Henrique tava dormindo, né? Então por isso que eu falo que ele foi muito da minha força, assim, porque eu dormia, sei lá, 3, 4 horas numa noite, mas a hora que eu acordava e via ele sorrindo pra mim, via Dá ânimo, ele, né? pegava ele no meu colo, né? E ele teve os problemas dele também, né? Nesse período ele internou aqui em Brasília, né? Ele teve uma doença chamada doença de Kawasaki, uma doença extremamente rara. Aí ele teve que internar, né? Ficou também na UTI aqui em Brasília. É, mas ele realmente ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele foi a melhor decisão que a gente tomou. E E ele tá bem hoje. graças a A Deus. família toda bem. estamos bem, graças a Deus. Correndo, andando, Tudo bem. indo pro shopping, tomando sorvete. Pode tomar sorvete? Pode. Pode, Comer pode. pizza. Agora, indo no cinema, Ir no né? A gente foi cinema. no cinema, agora cada vez mais a gente tá ficando bem, tirando todas as restrições, né? Então agora ela já pode ir em local público, ela já pode viajar, né? A gente já fez uma viagem, né? Fomos pra praia aí, Maravilha. Comemorar graças um a ano Deus, de comemorar um ano Ai, de transplante, a gente que foi pra transplante. praia. maravilha. Que maravilha. Já testamos o coração, né, também, no sentido de que, assim, eu fiz uma festa surpresa pra ela de um ano de transplante Ai, deu um e, sustinho e lá, ficou bem ela. nervosa, né? Ficou bastante nervosa. Então, assim, se fosse antes, né? Antes a gente não podia deixar nem. A gente tinha medo dela ficar nervosa, sabe? Tinha medo do coração acelerar, né? Isso é a Então, vida, nossa, né, gente? A isso é. vida do simples. Do simples, A vida exatamente. do simples que a gente normalmente esquece. Dessa alegria de estar no simples que vocês tiveram outra oportunidade de ter, né?
com outra vida no simples. E essa é a maior alegria com filho, com família. Citando outra coisa, se eu estiver passando o tempo aí, vocês falam. Não, fica tranquilo. Mas citando outra coisa, né, que passava muito pela minha cabeça, mas que aconteceu esse ano, foi que o meu filho, no dia das mães dele, a mãe dele tava lá, Caramba, entendeu? foi forte. É forte mesmo, assim. Foi forte. É bem emocionante, Foi porque emocionante. era algo que por um momento eu não tive mais esperança, sabe? Por um momento eu falei assim, como é que vai ser os domingos na minha casa? Do Só Dia eu das e ele. Mães, né? Como é que vai ser o Dia das Mães? Como é que vai ser quando ele me perguntar da mãe dele? O que que eu vou falar? Será que ele vai ter só as minhas histórias? Agora não, agora ele tem a mãe dele pra contar as histórias pra ele. Ele tá Tem a com mãe quantos dele. anos? 3 3 anos. anos. Um abraço, Henrique. Parabéns para sua família linda e forte, tá bom? E o que vocês falariam para aquelas pessoas que estão na dúvida doar órgãos, doar, que doar vidas, né? O que vocês falariam para essas pessoas que estão na dúvida sobre isso? Olha, eu diria que vocês podem salvar muitas vidas no órgãos. E que se Deus tocar no coração de vocês, que vocês possam fazer essa doação, mesmo nesse momento mais difícil que vocês possam estar passando. Vocês vão fazer muitas famílias felizes, vocês vão dar esperança para aqueles que hoje talvez estejam sem ela. Acho que seria isso. A doação de órgão, ela é muito importante, né? Se não fosse a doação de órgãos, eu não estaria aqui hoje, né? Para poder aproveitar minha família, meu filho. Então, doem órgãos, né? Vamos salvar muitas vidas. Tem muita gente em hospitais esperando, né? E tem muita gente que pode fazer isso.